crise hídrica pela qual vem passando o estado de São Paulo, talvez aí nos faz voltar os olhos mais para o Pantanal Mato-Grossense, maior área úmida continental do planeta. Além das belezas naturais, o bioma exerce um papel fundamental na conservação da biodiversidade. Com um imenso reservatório de água doce, o Pantanal é importante para a estabilização do clima, a conservação do solo e, é claro, o suprimento de água. Para continuar falando destes e de outros assuntos, eu converso agora ao vivo com a pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas e do Centro de Pesquisas do Pantanal, a professora da UFMT, Kátia Nunes da Cunha. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Quer dizer que o Pantanal, além da questão turística, tem toda essa, vamos dizer, essa importância ambiental para o planeta. Tá, exatamente. As áreas úmidas, principalmente no cenário futuro que a gente vem deslumbrando, então elas exercem papéis fundamentais para exatamente manter essa água na paisagem, que isso é a grande dificuldade do futuro. Hoje o Pantanal, do jeito que está, ele está tudo certo ou precisa de um manejo, precisa de políticas públicas, precisa de monitoramento, precisa de ações? Sem dúvida. O Pantanal, ele está passando por uma série de ações que precisa urgentemente normatizá-las, né? O Código Florestal não é uma lei adequada para ser aplicada no Pantanal, porque ele é uma grande paisagem de área úmida e o que define a conservação, a preservação, as áreas de preservação não são adequadas olhando para o Código Florestal. Então fica criando subterfúgios para adequar a essa lei. Então já está previsto na própria Constituição que o Pantanal ele deve ter uma lei específica por causa das suas características ecológicas. Então, isso é a necessidade. Lei federal? Lei federal. Aí depois, as normatizações que cabem aos estados. E o que essa lei deve tratar em termos de Pantanal Mato-Grossense, Sul-Mato-Grossense e até dos países vizinhos? Primeira coisa, entender, olhar o Pantanal como uma área úmida. Porque no Brasil, as leis são para ecossistemas terrestres. Tá? Então, a área úmida é diferenciado. E pelo seu tamanho, ele tem regiões diferentes e que cada um tem uma capacidade de suporte, tem uma característica ecológica que o manejo, o uso deve ser considerado. Isso era feito antigamente pelas pessoas pantaneiras, mas hoje tudo mudou, né? Já existe uma pressão econômica, já existem outras origens culturais na região, né? Avançou muito a questão tecnológica, né, de uso de espaço. Então, urge, né, uma tomada de decisão. Por exemplo, desde 74, com a grande inundação que teve no Pantanal, muitos fazendeiros, a maioria, principalmente no estado de Mato Grosso, por causa das nossas características, perderam áreas de pastagens nativas. Isso sim, porque toda a atividade pecuária no Pantanal estava dependendo dos campos nativos. Esses campos foram invadidos por espécies lenhosas. E eles descapitalizados e sem mais aquele estilo familiar que existia, isso foi cada vez mais que eles chamam de sujeira de campo. Hoje nós já temos estudos que permitem essa prática, que nós vamos reabilitar esses campos, que da mesma forma que você está reabilitando do ponto de vista da biodiversidade, você está reabilitando para atividade econômica. Mas isso dependeria do quê? De uma lei autorizando essa reabilitação desses campos? Precisa ser normatizada, definindo, primeira coisa, definindo o que é essa atividade, porque o grande problema nas nossas leis são que não definimos o objeto. Então, definir o que é a limpeza de campo, estabelecer os critérios de como, quando, onde, estabelecer que daí a um prazo, por exemplo, de 10 anos, seja revisto, né? Aí sim nós estamos caminhando em conjunto do que a Constituição prevê, nós estamos fazendo com que o Pantanal recupere muitas áreas que foram realmente perdidas, porque o patrimônio é tanto as paisagens de herbáceas, os campos, como florestas, né? Porque normalmente ainda na nossa sociedade acha que a preservação é só floresta. Não,
Os campos também têm a mesma identidade de importância do que uma floresta. Em termos de recursos hídricos, qual que é a importância do Pantanal? E aí eu pergunto não só sobre as águas subterrâneas, como também na questão da vaporização dessa água do Pantanal para a formação de nuvens e também chuva. Tá. Cada vez mais estudando com as novas tecnologias em satélites, nós estamos começando a entender melhor o clima na América do Sul, principalmente, né? Ou até no mundo, os efeitos do El Niño e assim por diante. Então, o Pantanal, ele está localizado numa posição geográfica que o que faz ter áreas úmidas não é somente o clima, é a posição geomorfológica. Então, aqui é como se numa parte central, que se não tivesse certas condições, seria até semiárido. Então, você tem uma grande panela de água durante um período. Mas só que o Pantanal, ele depende das águas que estão produzidas ao seu arredor, que é o Planalto, né? E aí nós temos problemas sérios por causa de uma atividade econômica que prejudica os mananciais, as nascentes, né? Nós temos as hidroelétricas que controlam a água do Pantanal. Então, durante um período do ano, o Pantanal tem uma grande área, mais de 140 quilômetros quadrados, com lâmina d'água. Então, isso tem um papel fundamental para regular todas essas questões climáticas, a quantidade de disponibilidade de água que ele coloca para a atmosfera e outras tantas que ele deposita no seu subsolo. Em nível de Brasil, quando falamos em hidrelétricas, a grande preocupação são das grandes hidrelétricas. Mas hoje nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, a tais PCHs. A proliferação, a quantidade excessiva dessas PCHs tem impacto ambiental? Ou não? Tem dúvida. O que nós precisamos ver, o setor energético no Brasil, ele colocou hidrelétricas em todos os corpos d'água, se você for olhar. Tem mais de 180 planejadas para a bacia do Alto Paraguai e já cerca de 80 já implementadas, né? Então, isso daí significa que uma hidroelétrica tem um efeito, e se for numa bacia, mas esse conjunto, a sinergia desse, aí dá um input de impacto muito grave. E o Pantanal precisa dessa água com o seu sistema natural, período de cheia, período de vazante. E hoje nós vemos que os blackouts no país ocorrem no período da seca. Então precisa abrir comportas para liberar água para produzir energia. E isso você está mudando as características do Pantanal, né? Então, isso é uma questão muito séria que deve ser revista. Não podemos planejar impactar todas as bacias hidrográficas. Escolhe determinadas bacias e use todo o seu potencial, mas libere outras para que isso possa ocorrer todos os processos naturais. Nós estamos em meio de uma campanha eleitoral. Eleições gerais. Quem que tem que deflagrar esse processo para discutir o Pantanal? Em nível federal, os políticos em nível federal ou os políticos em nível estadual aqui em Mato Grosso? Olha, isso daí, até agora eu não vi nenhuma proposta política à questão ambiental. Então, para todos os candidatos, quando se fala em questão ambiental, que é um direito da cidadania, é preocupação com o futuro dos brasileiros, ninguém fala. É como se isso fosse negativo, tá? Então, isso nós estamos olhando o que é que nos ofertam para o futuro. Ninguém está pensando no futuro, estão todos pensando agora, nesses 4 anos. E isso é muito sério. Eu fico extremamente preocupada com essa posição de ninguém ter uma proposta. Não fala em termos de Brasil, não fala em termos de Mato Grosso, não fala em termos de Pantanal. Isso é extremamente preocupante. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom final de semana. Muito obrigada a você e a todos. Um bom dia.